sei se é a quarta, eu acho que é a nossa quarta live, assim. E tem sido muito bom, muito rico, sabe? Esses diálogos, essa ideia que a gente teve e que essa pandemia acabou propiciando, né, dentro do caráter obscuro dela, ela acabou potencializando uma perspectiva rizomática dos encontros, né? Ou seja, os encontros eles têm esse caráter ampliado, né? Que nós poderíamos ter feito essa experiência dentro de uma sala de aula, né? E eu penso que dentro de uma crônica que o Hélio Peregrino tem, né? Escreveu há muito tempo, ele morreu, é a burrice do demônio. Eu acho que o demônio, e nós estamos vivendo uma estrutura fascista, racista, homofóbica, cruel, enfim, temos vivido pandêmica, mas é interessante a gente pensar que, por mais que o demônio seja, como diz o Hélio Pellegrino, espetaculoso, ruidoso, destrutivo, né, e que goste de taxas altas, de certo modo, de você estar com o seu microfone ligado, e está teclando e está dando para ouvir. Então, ele é também pulsão de vida, né? Ele tem essa possibilidade do sentimento de potência, né? Então, o Deus das pequenas coisas, você tem o demônio que está lá, mas tem o Deus das pequenas coisas, né? Que mesmo em frente e diante de tanta dor, de tanta morte, de tanta perda, e de tantas, assim, a gente tem tido assassinatos de pessoas, de travestis, de transgêneros, nós temos tido uma crueldade. Eu acho que o Jean dos Anjos estava dizendo que eu tenho a impressão que só nos últimos tempos nós tivemos 10, enfim, é muita crueldade, mas a gente tem essa potência que dos encontros, essa beleza, essa tessitura. E assim, Ale, que eu me deu a liberdade de chamar Alexandre Barbosa Pereira de Ale, porque já é um companheiro, um parceiro, né? E eu vou apresentar rapidamente aqui, depois a gente vai ter uma fala onde tem sido mais ou menos essa tônica dos nossos encontros, onde o próprio convidado, a convidada, fala um pouco da sua trajetória de pesquisa acadêmica, metodológica, como encontrou seu tema, como foi encontrado por ele, né? Porque, como a Camila falou da outra vez, às vezes o tema encontra a gente, né? E cruza nossas avenidas existenciais, né? Então, vou apresentar um pouquinho a Lê, depois eu passo para ele, Alexandre Barbosa Pereira, é professor adjunto do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unifesp, campus Guarulhos, é doutor em Antropologia Social pela USP, é membro fundador da Rede de Estudos sobre Experiências e Ações Juvenis, a REAGE, é autor dos livros A Maior Zoeira na Escola, Experiências Juvenis na Periferia de São Paulo, né? Que é esse livro aqui tão dedicado, que tive a honra de receber autografado, e um rolê pela cidade de Riscos, leituras da pichação em São Paulo. E assim, a primeira vez, Alexandre, que eu te li, né, foi nesse livro aqui, Jovens na Metrópole, né? Eu me lembro que esse livro, eu acho que a edição dele é publicação 2007, acho que é resultado da sua dissertação de mestrado, artigo, e eu me lembro que na última frase do teu artigo, algo me chamou a atenção, porque eu trabalho com esse tema há algum tempo, que você diz assim: o pichador, de um modo geral, não quer se comunicar com a cidade, embora acabe fazendo isto, mas sim se comunicar com os outros pichadores da cidade. As marcas que esses jovens deixam na cidade são marcas para aqueles que sabem ler o muro. Então, aqui, nós estamos transgredindo, porque nós estamos entrando numa seara que nem... Eu acho interessante a gente trazer o tema da pichação para as universidades, porque a gente também traz esses muros para outras instâncias, né? Somos todos pichadores nesse sentido, somos todos pichadores no momento em que esses muros, esses códigos passam a ser também nossos, apreciados, né, sintonizados, ou, de certo modo, conduzindo nossa linha etnográfica, nossos passeios etnográficos pela cidade. E aí também lembrar, gente, que o Alexandre tem um texto muito bom, muito rico, na nossa revista de Ciências Sociais da UFC, chamado Visibilidade Escrita de Si nos Riscos do Picho Paulistano, né? E também
no Zoeira da Escola, eu indico demais esse livro, A Mó Zoeira na Escola. O Alexandre tem uma passagem aqui que diz assim, na página 25: os jovens tinham a violência e a criminalidade como um dos elementos do repertório que acionavam em determinados momentos nas brincadeiras, gozações e, às vezes, até nos conflitos que estabeleciam. Falar do crime não significava, portanto, praticá-lo, mas mostrar que se conhecia uma dimensão perigosa e com certo poder e prestígio no espaço onde viviam, com a qual se podia, inclusive, brincar. Então, acho que é o momento da gente também, de algum modo, sermos perigosos. Essa ideia do nós não podemos mais, diante de tanto crime contra a humanidade, fazer uma ciência, como vamos falar daqui a pouco, que não seja implicada, que não tenha também uma perspectiva de que ela também não seja guerrilha, né? E aí, Alexandre, você tem nesse momento uns 20 a 30 minutos para falar. Depois eu acho muito importante que a gente possa abrir, né, para as pessoas poderem interagir. Eu mesma vou fazer uma pergunta ou duas antes de passar para os que estão aqui com a gente, as pessoas que estão, e dizer que quem tiver alguma pergunta pode ir colocando ao longo da fala do Alexandre. Então, a palavra agora está com você, Alexandre. Eu vou desligar, quem tiver com o microfone desligado, eu também vou desligar o meu, para deixar toda a palavra, todo o tempo com o Alexandre. Tá, joia, Glória. Você vai me controlando o tempo para eu não exagerar demais aqui. Não vou controlar, não, Alexandre, de jeito nenhum. Você fica aí. Não, vamos indo, vai dar certo. Vamos indo. Tá, joia. Não, beleza. Primeiro, acho que agradecer demais esse convite, cumprimentar todas e todos, muita gente querida aí, que eu conheço já há bastante tempo, e que está nas mais diferentes redes, desde a do REAGE, a rede de pesquisadores de uma maneira geral, enfim, cumprimentar todo mundo. Dizer que é um prazer estar aqui nessa atividade, ou evento do Lajos, poder falar um pouco da trajetória. Um prazer muito grande compartilhar mais uma vez um momento e um evento com a Glória, que é uma pessoa muito querida, uma referência importante para todos nós. Dizer que eu posso, talvez, apontar alguns marcos de leitura quando eu comecei a tratar sobre a discussão da juventude, e principalmente pensando na pichação. Um dos marcos foi certamente esse livro aqui, ó, Cartografias da Cultura e da Violência, da Glória, que acabou de sair da reunião, essas coisas acontecem. Mas, enfim, acho que ela é uma referência muito importante. É um prazer estar aqui com todos vocês. Aguardando, ela já volta aí, a gente vai conversando. Voltou, Glória. Glória, na hora que eu estava mostrando seu livro, você caiu, está dizendo que essa é uma referência fundamental para mim, logo lá no começo do trabalho, e que você é uma pessoa, eu a considero a principal referência da discussão sobre juventude no Brasil. Acho que ela é uma pessoa muito importante para essa reflexão, e para a reflexão sobre arte urbana também, né? A principal referência que nós temos, uma pessoa muito querida e muito competente. Tá sem o microfone, Glória. Portanto, acho que já colocar de antemão que é um prazer estar aqui e poder falar um pouco da minha trajetória e falar um pouco das pesquisas que eu tenho feito nesse campo de estudos da juventude, mais especificamente sobre a pichação. Eu tenho tratado já há bastante tempo sobre o picho e sobre essa prática especificamente, dizer que ela foi meu tema de... Olha aí o picho aí atrás de Subverta, e que eu comecei lá atrás no mestrado, e é um trabalho de longo prazo, que, embora tenha me focado para a constituição do meu mestrado, esse tema continua como um tema importante da minha reflexão e do meu modo de entender a cidade, de entender a juventude. Então, acho que esse é um ponto importante, que, embora eu tenha defendido o mestrado, eu até falei isso no Gueto, né? Defendi, quando eu falei para o Gueto, o grupo de estudos
da UFPB, coordenado pelo professor Marco Aurélio. Embora eu tenha defendido em 2005, a pesquisa continuou e a reflexão, né? Eu gosto de dizer, inclusive, que o quanto a pesquisa com a pichação me moldou como pesquisador, né? Grande parte das questões que eu penso sobre a cidade, sobre juventude, eu devo a essa pesquisa ao que eu aprendi com a pichação, o que eu aprendi com os pichadores, um modo de ser jovem, um modo de estar na cidade. Então, olhar o urbano a partir dessa prática, para mim, foi muito importante. Tendo a dizer também que é uma prática que eu tenho cada vez mais, ela tem ficado distante no tempo, a grande pesquisa concentrada, mas que eu tenho sempre em contato. Esse, talvez, o artigo que foi indicado aí, talvez seja um dos últimos sobre o picho, enfim, mais específico, né? Embora o picho vai estar sempre na minha trajetória, nesse sentido do modo de eu pensar, do modo de eu entender a cidade, do modo de eu entender a juventude. A pesquisa começou lá atrás, né, quando eu efetivamente podia ser confundido com o pichador, porque eu tinha 20 e poucos anos junto com eles, e fundamentalmente se pautou por pesquisa de campo nos pontos de encontro dos pichadores em São Paulo, mais especificamente no que era o point central do picho em São Paulo, que é o chamado Point da Vergueiro, em que eles se encontravam toda terça-feira ali no Centro Cultural São Paulo, que é um dos centros culturais mais importantes da cidade de São Paulo, numa região central, muito próxima da Avenida Paulista. E a partir desse espaço central que articulava jovens de toda a região metropolitana de São Paulo, das mais diferentes periferias da região metropolitana de São Paulo, que eu comecei a acompanhar esses jovens pela cidade e entender um pouco mais a relação deles com a cidade, com o urbano, a relação deles entre si, os conflitos, as relações de subversão da ordem espacial, né, todas as transgressões, enfim, foi muito importante para mim esse período. Depois, até para falar um pouco da trajetória, né, antes de entrar e falar mais especificamente do picho, com o picho eu olho para uma prática juvenil específica, que é a pichação. Depois eu quis dar um passo atrás para entender diferentes práticas e a relação dela com a periferia, então quis tentar fazer uma discussão mais juventude e periferia, e aí o espaço que eu considerei o mais interessante foram as escolas públicas na periferia, né, as escolas de ensino médio. Então, é aí que nasce o livro A Maior Zoeira na Escola, com a pesquisa de campo em escolas públicas na periferia de São Paulo, para tentar não mais olhar para uma prática específica, mas tentar ver múltiplas experiências juvenis sendo acionadas, ainda num contexto, digamos, institucional, mas que sempre tensionado por essa prática jovem, né? Eu gosto sempre de dizer que foi muito mais difícil fazer pesquisa nas escolas do que com a pichação, porque as limitações eram muito maiores, com a pichação havia uma liberdade muito maior, havia uma possibilidade de contato muito maior, as escolas não tinham que seguir regras, enfim. Então, isso foi me... E aí é muito interessante pensar que, na pesquisa com as escolas, muitas das questões que eu já tinha tratado com a pichação, elas retomaram ou me inspiraram para pensar, desde a dimensão de masculinidade, a própria discussão sobre juventude e geração, todas essas questões, elas me ajudaram, né? Essa pesquisa prévia me ajudou a pensar a pesquisa nas escolas, que foi minha tese de doutorado. A partir das escolas, eu olho para as diferentes práticas, dentre elas os alunos ouvindo funk, e aí faço uma pesquisa sobre o funk e ostentação, e esse funk e ostentação desemboca nos rolezinhos, que eu acompanhei um tempo em São Paulo também. Então, tenho transitado aí pelas mais diferentes práticas juvenis, pensando a relação com o espaço urbano, a relação dos jovens entre si, uma certa perspectiva geracional também. Eu tenho cada vez mais pensado sobre essa perspectiva geracional, porque a pesquisa que eu comecei com o picho em 2001, os meus interlocutores tinham 15, 16, 18, 19, 20 anos, hoje eles têm 40, 45, enfim, como que é essa dimensão geracional dentro das próprias culturas juvenis, enfim, como que se dá essa transformação para esses jovens, já não mais tão jovens, mas ainda tendo nessas práticas uma referência de experiência juvenil importante. Eu acho que tem uma questão importante aí que essas práticas colocam para pensar o modo como. E aí, quando a gente pega uma prática como a pichação, que é uma prática fundamentalmente
periférica, digamos assim, o modo como os jovens marginalizados constroem um espaço de representação da juventude e de vivência da juventude, que, pelo menos em tese, lhe seria negada dentro de uma estrutura excludente, segregacionista. Então, eu tendo a pensar, e a partir da pichação e olhando para as outras práticas, comecei a pensar o quanto as práticas culturais juvenis, não só o picho, mas também outras, se constituem como espaços de reconhecimento e espaços em que esses jovens conseguem se articular para construir determinados projetos de vida. Então, acho que esse foi um elemento interessante, foi algo que eu tentei articular aí, e tenho tentado articular ao longo do tempo e ao longo das pesquisas sobre juventude, né? E aí, pensando a discussão de hoje, que é sobre... curiosamente, é um texto que é antes dessa história toda, mas é um texto que fala de vida e morte também. Algo que estava sempre presente era a dimensão do risco na pichação, né? E a questão da morte, né? O risco de se morrer. A morte apareceu por diversas vezes na minha pesquisa com o picho em São Paulo, né? Seja por conta de relatos de jovens que morreram, seja por conta das homenagens aos colegas que já tinham falecido, muitas vezes não necessariamente por conta do risco do picho, mas por conta do risco de ser um jovem periférico, enfim. E eu lembro de uma vez entrevistando um jovem que ele mandou um recado para 2 colegas do picho que ele não conhecia pessoalmente, mas pelo fato de fazer parte do mesmo picho, ele tinha que saudá-los, né, que eles estejam em paz, enfim. Esses relatos eram constantes, então, ainda que... E aí, isso é uma coisa interessante para pensar na nossa trajetória, e aí, para pensar, enfim, compartilhar com vocês. Ainda que talvez essa não tenha sido uma reflexão que eu consolidei na dissertação de mestrado, ela ficou em outros artigos, ela ficou em outras reflexões. Então, uma dica é, a gente não precisa resolver tudo na dissertação de mestrado ou na tese de doutorado, a gente pode continuar essas reflexões e expandi-las para além dos limites formais do trabalho acadêmico, em outras questões, enfim. Então, eu continuei trabalhando e pensando algumas questões do picho, dentre elas a dimensão do risco. Escrevo um artigo em 2013, justamente chamado Cidade de Riscos, em que eu analiso a trajetória de 2 jovens, e aí um deles é o Di, e o outro é o Nigas, e que eram jovens sempre lembrados por terem sido destaque, o Nigas mais dentro do grafite, o Di no picho especificamente, mas jovens cuja morte marcou profundamente a relação dessa prática com a cidade, né? Então, eu tento pensar essa referência entre morte, risco e memória, né? O quanto a pichação se constitui também como um dispositivo de memória nesse artigo de 2013. Curiosamente, essa dimensão da memória se confirma em 2016, quando, no mesmo ano, coincidentemente, se organizam homenagens para o Nigas e para o Di. Então, para o Di teve uma exposição na Vila Madalena, numa galeria de arte chamada Sétima. Para o Nigas, um documentário organizado pelo grupo Imagem da Margem, e um livro em homenagem, com texto até do secretário de Cultura, enfim, com uma série de referências de pessoas. Tem um texto meu lá, inclusive, falando da importância do Nigas para os jovens da região do Grajaú, na periferia de São Paulo. E aí, essa retomada das homenagens, eu tive a honra de poder fazer uma reflexão sobre isso junto com a Glória, a partir de um texto conjunto e coletivo pensando memória e a trajetória no picho em Fortaleza, em São Paulo. É um spoiler aí, um artigo que está para sair pela revista Dilemas, em que a gente faz uma reflexão aí, compondo trajetórias de artistas de rua em Fortaleza, em São Paulo, e pensando essa dimensão da memória, essa dimensão das vidas célebres que transcendem por meio da obra, e nesse caso por meio da arte de rua, por meio do picho, né? Assim, então, é interessante pensar que, de alguma forma, a pichação aparece como uma maneira de construir uma vida para esses jovens, ainda que algumas vezes curta, mas uma vida marcada por proezas, né? Em que vale a pena arriscar-se para ser lembrado, né? Um pouco pensando que quem não é visto não é lembrado, né? Uma frase que é célebre entre esses jovens, a ideia de que quem não se arrisca não é lembrado. Acho que essa é outra referência importante que se constitui para esses jovens, e que
cujo a dimensão da memória é quase como uma obsessão, né? Ou seja, eles produzem acervos, e acervos gigantescos sobre as práticas, coleções com as folhinhas assinadas, um contra-patrimônio, um patrimônio alternativo, né, ao que as grandes cidades costumam registrar como patrimônio. Portanto, nesse contexto, mais recentemente, eu tentei retomar essa discussão, pensando a morte, nesse artigo chamado Marcas de Vida na Paisagem de São Paulo, a pichação como epitáfio de uma cidade vandalizada, tentando pensar alguns eventos e algumas, como eu posso dizer, algumas ironias tristes do nosso país, né? Nesse artigo eu tento pensar, digamos, a um último desdobramento, a morte das pessoas e do ambiente em que vivemos, né? Com uma história de formação de quase todas as grandes cidades, ou seja, olhar para quantas grandes cidades são fundadas na morte de um espaço, na morte de um meio ambiente, na morte de pessoas, e em que medida, e, portanto, eu tento fazer até uma tentativa de diálogo com uma certa questão ambiental aí, para pensar a formação dessas cidades, pensando uma certa ironia da pichação ser enquadrada como crime ambiental, né? Ou seja, desde 1998, a pichação é enquadrada como crime ambiental. E, curiosamente, aí eu trago um evento que aconteceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte. A gente teve, em Minas, por 2 vezes, a pichação do pichador Goma. A última vez foi depois que picharam um conjunto da Pampulha, lá, famoso, enfim, tombado pelo Niemeyer, projetado pelo Niemeyer, tombado pelo patrimônio histórico, né? E é muito interessante, eu trago no artigo isso, que o próprio Goma fala isso, que essa morte, que essa prisão por crime ambiental tem acontecido em Minas Gerais, onde a gente teve a tragédia da Samarco e a tragédia de Brumadinho, em que ninguém foi preso, e quantas mortes de vidas humanas e não humanas aconteceram nesse processo. Enquanto isso, o próprio Goma fala isso, a gente tem a tragédia, não tinha acontecido ainda Brumadinho, só a tragédia de Mariana. Enquanto eu estou aqui preso por crime ambiental, diz o Goma, ninguém da Samarco é preso, eu estou aqui, ou seja, a gente prende um menino por rabiscar a parede por crime ambiental, enquanto isso, nessas 2 grandes tragédias humanas e ambientais, ninguém foi responsabilizado. Então, eu tentei pensar esse paradoxo, essa triste ironia, para fazer talvez uma última reflexão sobre o picho, e pensando em cidade. E aí, portanto, eu articulei 3 pontos, 3 partes nesse artigo. Na primeira, discutindo a formação da cidade a partir do seu processo de degradação ambiental e retificação dos rios. Então, eu tentei pensar mesmo que cidade foi essa, já que hoje a gente prende jovens por crime ambiental, como que essa cidade tem lidado com a questão ambiental, no caso de São Paulo, aí eu trago a questão para São Paulo. Na segunda parte, a formação das periferias urbanas como consequência desse processo de degradação ambiental e social, e situando, claro, o surgimento da pichação nesse contexto. E, por fim, a partir da perseguição do Estado contra esses jovens protagonistas da pichação, eu tento discutir um pouco a lógica de que alguns autores vão chamar da bionecropolítica, né, que vai levar ao alto índice de homicídios dos jovens nas periferias urbanas brasileiras, pensando aí, ao mesmo tempo, a gestão de vida e morte do Estado, por um lado, e as bioresistências juvenis, por outro lado. Eu começo, portanto, falando de São Paulo, falando de meio ambiente, falando de morte, onde a cidade de São Paulo elege um prefeito com o mote do acelera, né? O que é o mote do acelera? É aumentar a velocidade no trânsito, mesmo que isso gerasse mais mortes, né? Mesmo que o país já tivesse 40 mil mortes por ano no trânsito, a gente tem um prefeito que se elege sobre esse mote, né? Não importa as mortes, né? E 40 mil, pensando aí que esse número pode estar baixo, né? Ou seja, é interessante pensar, nesse nosso contexto, o quanto há muito tempo nós banalizamos a morte, né? São 40 mil mortes no trânsito, 60 mil mortes por homicídio todos os anos,
somados, chegamos a perto de 100 mil mortes por ano, que é mais ou menos o que a gente teve até agora. Então, às vezes, a gente se espanta por ver a alta aprovação da figura que está aí, mas o quanto nós também já banalizamos isso há muito tempo nas grandes cidades brasileiras, né? A gente tem aí cerca de 100 mil mortes da violência urbana, considerando acidentes de trânsito e homicídios há muito tempo, né? Isso talvez ajude a gente a entender esse contexto, né, que a gente está vivendo, porque que é tão difícil da gente enfrentar esse contexto, porque talvez a gente tenha aí uma longa trajetória de banalizar esse processo. Então, eu tentei refletir isso antes dessa história toda de pandemia, sobre essa banalização da morte que já existia numa cidade como São Paulo, sobre a devastação ambiental que uma cidade de São Paulo produziu para ser criada, para ser formada, né, enquanto se prende jovens por crime ambiental, né? São Paulo é uma cidade com muitos rios, né, muitos pequenos rios, e que todos foram canalizados, escondidos, né? É muito interessante que lá atrás os projetos urbanísticos para São Paulo tinham duas propostas em vigor, uma que previa usar os rios a favor da cidade, então aproveitar a lógica dos rios como espaços de lazer e comum, e outra que canalizava os rios. Qual ganhou foi a canalização dos rios, o projeto de avenidas do Prestes Maia, né? E aí é muito interessante, porque, da mesma forma, essa periferia urbana foi formada nessa lógica, essas periferias, os bairros periféricos das grandes cidades brasileiras, e eu estou falando mais especificamente sobre São Paulo, né? Formado na lógica de se ocultar ou de se jogar para longe quem estava, de certa forma, atrapalhando o centro, né? Atrapalhando as elites. E aí é muito interessante que, ao mesmo tempo, e aí essa é uma outra analogia que eu faço, a gente tem lá os rios, que tentou se esconder os rios de São Paulo, né? Você quase não acha os rios de São Paulo. Mas todo verão, quando a gente tem as tempestades de verão, esse rio volta e mostra a sua força, né? E aí as pessoas ficam espantadas, como é que pode? O Estado tenta controlar e não consegue, né? Os rios de São Paulo. Exatamente, os rios voltam sempre, porque eles sempre estiveram lá, né? Da mesma forma, o Picho tentou se jogar essa população para a periferia, para que não seja vista, mas eles estão indo lá no centro e deixando suas marcas para mostrar, olha, um estrangeiro que vem para São Paulo, que vem para qualquer grande cidade, sempre percebe as marcas da pichação e fala, como que é diferente isso aqui, né? Tentou se ocultar esses jovens, segregá-los na periferia, mas eles estão sempre a mostrar a sua marca nos espaços centrais. Então, eu tentei também produzir, nessa relação com o ambiente, né, entre humanos e não humanos, o quanto esse processo de exclusão ele acontece de uma maneira muito parecida, e da mesma forma como a pichação, assim como a força dos rios, mostra a força dessa juventude que foi segregada, dizendo, eu estou aqui, né, não pode esquecer de nós estamos aqui, e não tem como, apesar de se tentar esconder, não tem como ocultar ou domesticar essa força, né? Esse é um ponto importante. E aí que eu trabalho com essa discussão da gestão dos percursos de vida e da morte, nesse contexto, né, da biopolítica e da necropolítica, né, ou seja, desse Estado definindo quem pode viver e quem deve morrer. Muito alinhado com a discussão do Valenzuela Arce e da Rosana Reguijo, que tem uma discussão muito interessante aí, dois autores mexicanos, sobre juvenicídio, sobre o que eles chamam da bionecropolítica, né. Em São Paulo, isso é muito importante, porque tem mostrado em que medida também, nesse contexto de perseguição, a pichação se apresenta, por outro lado, portanto, como uma biorresistência, ou seja, como um modo desses jovens mostrarem sua potência de vida nesse contexto, e muito mais recentemente teve um assassinato de 2 jovens pichando num prédio na Moca, e os policiais que executaram foram absolvidos e houve protestos de pichadores. Então, foi a primeira vez que houve uma manifestação de pichadores na cidade de São Paulo. Então, tem uma questão interessante aí de pensar essa pichação como uma resposta a esse processo, e aí entendendo essa biorresistência como esse processo de colocar o corpo e a própria experiência de vida em risco por uma prática de reconhecimento social, por uma prática de constituir-se como um ator
social e político na cidade, né? E aí, a todo momento, no caso da pichação, esses jovens estão colocando em tensão ou em questão os limites entre a vida e a morte, né? Mas fazem isso para justamente afirmar a potência de vida que eles querem reafirmar, mesmo que seja arriscando a própria vida, né? Então, acho que tem um elemento importante aí para se pensar esses riscos, para se pensar o quanto que, por meio de práticas arriscadas, eles estão dizendo, olha, nós não somos fantoches apenas do risco, nós queremos ter autoria e do controle sobre esses riscos, né? E assim, e aí para finalizar e a gente poder ir conversando, eu terminaria dizendo que, dessa maneira, se estiver correto o argumento de que em São Paulo ou qualquer grande cidade brasileira, não propriamente seria uma cidade morta, mas uma cidade que se fundamenta na morte, então esse é o argumento que eu trago, não deveria causar estranhamento sucesso de políticos que propõem aumentar a velocidade das vias ou que se elegem propondo a morte, né? O argumento podia ser estendido para pensar o próprio país como historicamente fundado sobre uma necropolítica, sobre a morte, sobre a tortura e a marcação de corpos a serem controlados ou supliciados. Acho que é disso que se trata hoje, de pensar que é dessas práticas que a gente pode se articular para entender possibilidades alternativas, um pouco como a Glória começou a conversa aqui conosco. Enfim, era um pouco isso. Não quero me estender muito para não ficar muito exaustivo. Acho que estou dentro dos meus 20 minutos, né, Glória? E aí a gente vai conversando. Microfone. Tá tranquilo, Ale? Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá tranquilo o tempo, né? Então, se você quiser complementar, mas a gente pode também abrir. Talvez abrir para o debate, acho que eu já dei o recado aqui, mais Tá interessante o debate, conversar. Olha, eu vou começar, né? Porque assim, depois a gente tem aqui algumas questões, viu, Jonathan? A gente vai entrar também na sua questão, obviamente, né? Mas eu começaria por uma. É muito bom, Alexandre, ler o interlocutor, uma interlocutora. A gente tem pessoas aqui também que estão dentro desse continente de trocas, né? Inclusive, assim, é bom dizer assim que, por exemplo, os textos que eu tenho escrito dentro de uma lógica de antropologia, de uma antropologia que não separa narrador e pesquisador, né? Dentro de uma lógica que a gente tem trabalhado muito, né? Onde os textos que eu escrevo só podem ser escritos, só puderam ser escritos a partir do meu acompanhamento, né? Da minha caminhada, do meu estar junto com quem sabe, com quem vive, com quem tem uma linguagem, vamos dizer assim, com potência dessa experiência do picho, né? Porque, assim, eu estou colocando essas questões, Alexandre, porque dentro da ideia de antropologia da restituição, de antropologia compartilhada, nós temos criado, isso eu falei numa live passada também, uma perspectiva de ciência que ela, às vezes, é muito apartada dos mundos de vida. Nós somos porta-vozes, né? Quando, por exemplo, o texto que eu escrevi com você só foi possível por causa do Nye Gleason, do pirata, né? Que é o Gleason. Só foi possível escrever o Ruidoso Silêncio da Pichação por causa de algumas figuras centrais, né? Também, como Grilo, Pancada, o próprio Pirata, enfim. Eu acho que isso define a diferença da nossa escrita. É começar por aí. Nós não nos sentimos como criando um discurso sobre as representações dos pichadores. Né? Nós construímos uma tapeçaria de sentido junto com eles e elas. Né? Nós não fazemos isso de forma... Nós temos a fala autorizada, então acho que nós temos isso em comum. Eu fui apresentar um texto que se chama O Ruidoso Silêncio da Pichação, que eu escrevi com a Juliana Chagas, né, que me orientanda, e aí foi no encontro de literatura, semiótica, e me lembro que uma das coisas que foi colocada em xeque é que eu estava dando muitas vozes a esses pichadores, né? Que eu não tinha a distância necessária. Então,
Eu acho que aqui se trata de uma fala implicada. Eu vou já dizer por quê, tá certo? Lá na frente eu vou dizer por quê. Mas a minha primeira questão é pensar no seguinte: são duas questões só que eu vou colocar. A primeira é tudo dentro desse contexto, né, da ideia de que nós não fazemos uma ciência com aquela perspectiva de neutralidade. Uma coisa é construir uma ciência sólida, consistente, com potência, mas não é aquela ideia de que nós estamos distantes, né? Que nós subimos no nosso patamar para fazer ciência. Então, o Alexandre é alguém que ele poderia ter sido, dizer, ele confundido com um rapaz do picho, porque era alguém que estava na cena, né? E eu acho que a gente sempre escreve de dentro da cena, com os narradores da cena, né? E assim, a minha primeira pergunta é quando você diz que a pichação é uma forma imagética da escrita. Eu gosto muito disso, né? Eu não sei qual é o teu texto, porque eu li vários textos teus, tá? Pode ter sido na revista de Ciências Sociais. E aí eu me lembrei do Flusser, porque ele nos diz que a palavra scribere, eu acho que é isso que se chama na forma latina, scribere, que significa também riscar. E lembra que riscar vem da mesma raiz de arranhar. Então, me lembrei que, de certo modo, né, como você vem trabalhando, a escrita do Picho, ela finca marcas na cidade, ela dilacera imagens. Essas imagens da cidade feitas para uso, né, para instrumentalização, para a funcionalidade das cidades. E pode nos lembrar também daquela escrita original dos estiletes, né, dessa forma de fincar, de rasgar. E aí eu penso que o picho é uma forma estética de escavar esse suporte dessas imagens urbanas, e também eu acho que pensar assim, a gente pode juntar com o pensamento do Tim Ingold, quando você diz que o texto também define uma escrita como um tipo de desenho. Vou já chegar na minha pergunta, tá? Tomando o picho, como você disse, como um traçado artístico. Então, agora caminhando para a questão. Então, mais que a assinatura propriamente dita, no caso do Sharpie ou Sharp, mais que o ato ilegal da atuação, a escrita do picho teria uma conotação política, é isso que eu quero dizer. Da enunciação de outras formas de usar e falar a cidade, o picho, por si só, né, seria um ato político. E aí eu estou pegando aqui o texto que eu escrevi ultimamente, que se chama Picho e Desentendimento, um ato político que confunde o entendimento das palavras socialmente pactuadas, das palavras da elite, das palavras do poder, propriedade privada, patrimônio, legal e ilegal, e partilha a percepção que forma o coletivo da pichação, sua aparição para nada. Para nada que eu quero dizer assim, não estamos ganhando dinheiro com essa discurso, às vezes é um nome feio aqui, não vou ter se pode com essa porra, mas vou dizer, não estamos ganhando dinheiro, nós não estamos sendo contratados, nós não estamos servindo o poder, nós estamos arriscando nossa vida, nós não somos pagos desses sprays, desses jets, para construir esse reconhecimento social, sua aparição para o nada, do nada, como diz Grilo, né? O pichador, que ele diz, eles sabem, o pichador sabe o jogo que jogamos, mas a elite, como você diz, o poder, essa perspectiva do capitalismo, da necropolítica, da biopolítica, que vai decidir quem morre e quem fica vivo, quem deve morrer ou quem deve ficar vivo, não nem entende e nem quer entender esse jogo que é jogado. Então, por isso, eu estou me lembrando da fala do Grilo, todo picho é político. Pela natureza da própria ação, ela é questionadora da propriedade privada, questionadora do patrimônio, Jonathan, questionadora de todos os preconceitos, porque tem uma juventude pobre, tem uma juventude, aí essa juventude também não é geracional, a todos os povos, as pessoas silenciadas, né, esquecidas, que tem um potencial, que tem a morte como eminência. Então, questiona o patrimônio, questiona as instituições, questiona todo tipo de vida excluída pela própria natureza do ato. Então, a minha pergunta é, você concorda? O que você acha dessa ideia de que todo picho é, por natureza, um picho político? Até porque aqui, só para terminar, teve muito movimento, Ale, que, por um grupo aqui que eu pesquisei, que eu fiz um artigo sobre isso, que pichou a cidade, pichava o Sharpie, mas também, ou Sharp, e colocava no rolê Copa para quem, fim da PM. Então,
começou a bicho, que talvez o Jonathan esteja falando nisso, que enuncia uma exclusão, denuncia a criminalização contra todos os esquecidos, as esquecidas das periferias, né? A população, as bichas, como o Jonathan está dizendo, a população negra, a população pobre, a população, né, que sofre tudo isso. Então, mais ou menos uma questão, depois eu vou abrir, depois, se der tempo, gente, eu faço outra, mas, assim, prioridade agora você também abrir para vocês, e é só uma questão, Ale, que me ocorreu, porque eu estou muito convencida que há uma perspectiva do picho político, né? Mas aí eu quero te escutar. Tá, Joia. Como é que a gente faz? Eu vou respondendo e vai fazendo as perguntas, é isso? Tá. Você primeiro pode falar e depois tem outras perguntas. Eu vou ler para você as perguntas. Fica despreocupado. Jonathan, você pode fazer sua pergunta escrita ou você quer falar? Depois, assim, as pessoas estão escrevendo suas perguntas, depois eu leio, tá bom? Mas aí você pode ir respondendo essa. Glória, você citou meu nome, desculpa, mas eu gostaria mais de falar do que escrever. Ok, quando o Ale terminar, Jonathan, eu abro a palavra para você, tá bom? Seu primeiro. Ok. Muito obrigado. Nada, prazer. Vamos lá, Glória. Primeiro, obrigado pelas questões. Né? Se eu entendi a ideia de todo o picho político, resumindo, né, sinteticamente, sim, eu acho que... E aí eu acho que tem uma questão muito curiosa, que eu acho que todo picho cria por uma questão pública, né? Esse desentendimento público aí, né? Essa partilha das controvérsias, né? E é muito interessante pensar esse tempo que eu tenho acompanhado aí o picho há 20 anos, no seu início aqui, a questão política ela já estava presente, mas ela não era explicitamente falada, né? Ela não era explicitamente falada, mas ela já era uma questão pública, né? Ela já era uma dimensão, e aí eu penso essa dimensão política em dois planos, disso que eu falei das práticas juvenis, das mais diversificadas, as mais diferenciadas, como espaços de conquista, de participação na cena pública e de reconhecimento social. Então, eu acho que essas práticas, e o picho é uma delas, são espaços de busca de inserção e de existência, né? São espaços de aparecer e, portanto, existir e, portanto, se colocar. Eu acho que esse é um ponto para pensar o picho como político, o picho como um dispositivo ali político. Por outro lado, é muito interessante pensar como, a partir do final da primeira década dos anos 2000, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, a questão política mais claramente delimitada, ela surge de um modo mais intenso no picho, né, ou no Sharpie. Então, acho que aí tem uma outra questão, ou seja, começa a se enunciar, e aí, como que eu vejo isso em São Paulo, essa mudança? Os conflitos que se davam entre grupos, que eram muito fortes na virada dos anos 90 para os anos 2000, eles diminuem muito, e, em alguma medida, o picho se torna não só uma prática de jovens competindo pelo espaço da cidade, que isso por si só seria político, mas também um movimento político de jovens mais geral, né? Então, eles constituem uma aliança mais geral desse picho aqui em São Paulo, e isso fica cada vez, para mim, mais evidente em torno dessa articulação como um movimento que eles passam a fazer. Então, competir pelos muros, ela ainda existe, essa lógica, mas ela já não é mais tão fundamental quanto essa enunciação pública que a pichação passa a fazer. Então, acho que tudo para dizer que, sim, o picho é político, e acho que todo picho, na medida em que cria uma questão pública, ele é político. Grata, foi muito bacana mesmo, a gente teria muito tempo, né? Qualquer dia a gente senta aqui, e tomara que chegue logo esse dia, né? Conversar bem muito, assim, sem hora para acabar sobre tudo isso.
Então, pela ordem, agora é o Jonathan, a Alice me ajudou, grata, Alice, porque é Jonathan, é o Jameson, é o Eloenes e a Camila, e a Camila depois a gente vê se tem mais alguém, tá bom? Mas aí, por enquanto, pode falar, Jonathan. Olá, boa tarde. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Boa tarde, Jonathan, te ouvindo. Peraí, deixa eu desligar meu ventilador rapidinho. Pronto. Bom, minha pergunta... Ei, Jonathan, se apresenta um pouco, tu é de Fortaleza? Eu vou me apresentar. Atualmente, eu me graduo na Unesp, FCT Unesp, de Presidente Prudente, né? O meu orientador é o Nécio Torra Neto, que também trabalha com juventude. Então, assim, a minha pergunta não vai de forma dislética, ela vai muito mais no sentido de questionar e trazer a gente para pensar algumas questões que talvez não foram pensadas, porque muitas das vezes foram silenciadas, porque existia, já existia. Me desculpa, eu estou gritando, eu estou falando alto, me desculpa aí. Não tá falando alto não, tá ótimo. Tá? Mas gostaria de agradecer ao professor Alexandre, a professora Glória. Já li diversos artigos, diversos não, alguns artigos sobre vocês, sou sincero, não vou mentir, né? Porém, eu também tenho outras leituras, né? Tenho também outras ideologias, outras convicções, até porque eu faço parte de um grupo, como eu já disse ali no chat, sou uma bicha periférica. E uma bicha periférica para estar na academia, por mais que já sou formada dentro da Unesp, estou dentro da Unesp, tenho meu orientador, tenho as minhas, querendo ou não, as minhas orientações, mas não deixo de levar em consideração as minhas manas que estão de fora. Eu consegui entrar. Mas as minhas manas estão lá de fora ainda. Ah, tá. Mas espera, Joe, você está levando para outro lado. Não, não estou levando para outro lado. Porque, querendo ou não, e me desculpa se eu me estender, se eu estiver me estendendo, por favor, quem estiver mediando a conversa, por favor, faz o corte aí, fazendo um favor. Porque eu vou refletir com vocês, assim como vocês também refletiram comigo, e que foi muito proveitoso. Mas eu queria falar sobre essa questão, e até questionei bastante aqui, né? Que muitas vozes são ditas, né? Eu chamo assim, eu vou até colocar, eu vou colocar o vídeo para vocês. Não vou colocar o vídeo, não, que eu vou refletir. Mas vocês já entenderam. Vamos lá. Reflexão é o seguinte. Bom, conversamos sobre diversas manifestações que acontecem no espaço urbano. Entendeu? Eu não queria ser o chato, por mais que toda academia, sabe, a todo momento peça para mim colocar uma referência, né? Mas colocaria agora, Lefebvre. Cadê o direito à cidade? O direito à cidade para quem? Né? Porque aí a gente começa a pensar, a gente começa a se colocar numa atmosfera de pensamento onde, igual, é uma bicha que está falando com vocês agora, uma bicha. Não é um hétero, não é uma pessoa que está querendo colocar os seus bichos na cidade.
só por colocar para conseguir status. Alguns até acontecem, vocês que estudam bem mais do que eu, essa questão, sabem muito bem. E eu que já vivi diversas culturas, já percebi também. Quando eu escrevo e faço os meus pichos na cidade, colocando a minha tag subverta, é uma atitude de uma bicha num espaço urbano. Mas espera, a reflexão não para por aí. Diversas outras bichas, ou diversas outras pessoas também héteros, também vão passar por aquele lugar e vão ler aquelas manifestações. Elas podem trazer de algo, nossa, estão estragando a cidade. Ai, nossa, olha, escreveram isso. Mas existe uma questão muito fundamental e central, que é quem está lendo, quem leu. Aí, eu vou descendo mais um pouco para a reflexão. Desculpa, não me apresentei, eu vou depois, porque senão eu perco minha reflexão, viu? Por favor, Alexandre. Você pediu para me apresentar antes, mas eu estava mais focado na reflexão diante do que vocês estavam conversando, que eu fui acompanhando, tá? Jonathan, tá me escutando? Fui eu que pedi para tu se apresentar. Ai, perdão. E aí, se tu puder fechar em 5 minutos, porque tem umas 8 pessoas mais inscritas, assim, não sei se dá para fechar o seu pensamento em 5 minutos a mais, dá? Dá super. Tá massa. Eu quero agora em 2 minutos. Eu gostaria que você pudesse partilhar um perfil seu para a gente poder ver seu picho, eu adoraria, tá certo? Sério? Ah, então claro, claro, né? Fiquei super curiosa. Mas vamos ver se você consegue fechar em 5 minutos para a gente... Meu orientador ele pega pesado comigo. Mas vamos lá. Eu acho que não é só falar sobre quem escreve na cidade, ou sobre o que escreve. E se quando escreve, se escreve, porra, vamos parar para pensar por que escreveu, e por que aquilo está lá, e por que eu estou me incomodando de forma passional, racional ou de uma forma pejorativa. E aí, no final, eu queria entender, porque fugiu muito da fala, infelizmente, professora Glória, infelizmente, professor Alexandre, fugiu muito, vocês não citam as bichas que também têm produzido arte. E não é só sobre os muros. O que me parece que vocês estão fazendo é uma linguagem muito mais colocando uma vantagem ainda mais para o que jamais acontece para algo heteronormativo. E aí, nesse sentido, porque vocês não citaram, nem vocês citaram como se construía, como as pessoas colocavam e tal. Vocês, em nenhum momento, vocês sabiam que existiam, vocês sabem que existe movimento de bichas periféricas que produzem arte, que estão a todo momento sendo silenciadas, e aí, a partir do momento que tem um muro, sim, nós escrevemos porque nós somos silenciadas. Eu, Jonathan, enquanto Jonathan, bicha, Joe, e você pode me procurar aí no Lattes, onde for, você vai entender, você não vai entender isso no Lattes, né? Porque no Lattes só vamos procurar isso, só vamos procurar, ai, como eu sou perfeitinho, né? Enquadradinho. É isso que o Lattes quer da gente. Mas e aí? O Lattes de quem vocês têm lido? Vocês sabem que tem bichas produzindo
também ciência, vocês sabem que tem pessoas trans, vocês sabem que tem pessoas trans, pessoas periféricas, pessoas porque eu trabalho enfaticamente com gênero e sexualidade. Em nenhum momento foi citado, e a gente, porque às vezes vocês vê coisas assim desenhadas em diversos lugares, e aí diversos héteros colocam o nome deles, né? Mas quem produziu foi nós. E aí eu paro para falar para vocês. Estou em 2 minutos e 50. Ai, tem 10 segundos. Sempre falaram por nós. Vocês vão continuar legitimando isso? Pelo amor de Deus. Sabe? Vocês só falaram de uma categoria. Eu fiquei bastante chateado, porque eu tenho admiração por vocês. Eu tenho uma puta de... Desculpa, desculpa, é o jeito de falar. Uma puta admiração por vocês. E vocês não citaram nem um pingo sobre nós, LGBTs, e nós estamos produzindo muito o que vocês estão falando, mas vocês só estão entendendo sobre uma ótica heteronormativa, sabe? E aí eu acho que eu acabo aqui. Desculpa ter me alongado. Não, Jonathan, foi muito bom e eu acho que tem tudo a ver a sua questão. E acho que precisava da sua questão no nosso debate. Tua participação no nosso debate é exatamente porque se nós não falamos, tem alguém que fala e a gente sabe, né? A gente pesquisa e sabe dessa presença tão marcante. Obrigada, Jonathan. Agora você, Alê. Tá, Jonathan, eu acho que você concorda com a Glória. Me respondam. Oi, não entendi. Me respondam, por favor. Ah, não, estou aqui. Eu acho que você traz questões fundamentais e, de certa forma, a gente tem que também reconhecer nossos limites, um pouco como a Glória falou. Acho que é importante que você esteja aqui justamente para trazer essas questões para a gente. Eu acho que, no caso do picho, tal como eu o vejo, acho que é interessante quando você traz essa coisa do direito à cidade do Lefebvre, ou seja, o direito de todos à cidade. E eu acho que no picho tem uma outra questão também, que a gente pensar os múltiplos lados políticos desse picho, né? Eu acho que pensar, como você diz, os muitos atores que fazem esse picho, mas eu tenho pensado também o quanto nesse próprio picho também se constrói para dentro deles, e aí não só nós na academia, nós também, né? Também silenciamento, né? Também o próprio picho se constitui como práticas que ela também repassa valores, né? Não sei, eu tenho visto no entanto, né, pensando como uma prática muito, eu diria até heteronormativa e de afirmação de um certo valores, de uma certa masculinidade heteronormativa, eu acho que isso era muito forte e continua ainda muito forte, muito excludente nesse sentido, né? Mas eu acho que, assim como eu falei, e aí eu volto à discussão sobre política, a resposta sobre política da Glória, assim como eu coloquei a questão de que eu acho que começa a ter uma virada, né, desse campo de tensão, tal qual você coloca aqui para a gente, de trazer novas questões, novas não, né? Mas a possibilidade de pessoas que estavam silenciadas, né? As bichas, as mulheres, né? Então a gente sempre, quando fala de bicho, parte não fala de uma perspectiva heteronormativa, mas muito masculina, né? Também. Então as mulheres, trans e cis, enfim, eu acho que esses agentes, né? Esses atores sociais, essas pessoas, as bichas, as trans, as mulheres, têm cada vez mais, sim, dado seu tom nessa prática, mas eu acho que aí, construindo algo que me parece muito bacana, e que você apresenta para a gente também, que é desconstruindo dentro do picho as próprias práticas heteronormativas e machistas dentro do picho, porque eu acho que a gente também não pode, ainda que tenha uma fala política de afirmação da periferia, a gente não pode esquecer que dentro do picho, ou mesmo dentro do próprio hip-hop, vamos pensar o hip-hop, o quanto a conquista das mulheres e das trans dentro do hip-hop, por exemplo, ou das bichas, como você diz, não é uma coisa... Tem sido uma conquista recente, pós-2010. Até então, a gente pode pensar o próprio hip-hop
isso não tira uma potência política do hip-hop de se afirmar a periferia, de afirmar questões raciais, mas o quanto dentro mesmo de uma prática como essa, ela constrói também silenciamentos. Então, acho que, eu não sei, eu certamente não vou conseguir responder totalmente sua pergunta, mas eu colocaria por esse tom, né, de pensar, e essa é uma questão que eu tenho tentado cada vez mais incorporar, é pensar como que essas práticas vão articulando muitos elementos, e não necessariamente elas são apenas libertadoras, elas têm contradições dentro delas também. Acho que isso, talvez, dentro dos meus limites, para pensar a questão que você coloca, eu apontaria isso. Eu não vou me estender muito, não, porque o Alexandre falou tudo que eu falaria. Eu acho que o picho é por si só, e eu tenho percebido, Alexandre, desde a minha pesquisa no hip-hop mesmo, eu me lembro que eu estava numa reunião do pessoal do hip-hop, e o cara era um coletivo grande mesmo, e um do cara disse assim, ei, traz aí um pedaço da pizza e uma mulher. Era assim, então você tem uma prática que ela tem um caráter heteronormativo mesmo, né? E que essa virada que o picho tem dado, talvez de 3, 4, 5 anos atrás, é recente aqui no Brasil, né? Sempre existiu, mas de forma visível. Nós vamos ter um picho que se coloca como essa diversidade, essa multiplicidade de atores, né? Onde o picho passa a colocar, como aqui nós tivemos um picho, bicho picha, bicha picha, não era, Lara? A Lara também, a gente acompanhou muito a Lara é uma orientanda minha que faz doutorado nessa área também, e como essas dimensões, elas começaram a dar, vamos dizer assim, sinais dessa multiplicidade, porque até então, até pouco tempo, a gente tinha um picho mais heteronormativo mesmo. Então, a partir de talvez, eu não sei precisar os anos, mas a gente vê o picho começar a se colocar na Copa, começar a se colocar numa dimensão lésbica, de mulheres, de travestis, transgênero. Então, isso tudo, Jonathan, são questões que merecem uma atenção especial. Por exemplo, o texto do Alexandre tratou desse tema específico, né? O que você leu meu, talvez, acompanhando algum desses atores, não sei o que você leu, mas atores-chave dessa cena, nesse momento não se voltava para essa questão, e pode ser turva, pode ser um olhar turvo nosso mesmo, porque eu acho que você tem toda a razão. Essa cena ela precisa ser olhada com todos esses atores, eu acho que é fundamental. Eu gostaria até de ter um orientanda, para poder acompanhar essa pesquisa mais de perto, né? Que se voltasse sobre a dimensão de gênero, a dimensão de diversidade sexual, enfim, a dimensão de... Porque quando a gente pensa em periferia, a gente pode pensar numa perspectiva jovem, masculina, né? Pobre, ou seja, de periferia, enfim, a gente acaba restringindo essa, vamos dizer assim, essa múltipla autoria do picho. Então, é isso, obrigada. E agora eu vou abrir para o Jameson, né? Jameson, que é o chamou o famoso pastor Simões. Você quer falar agora, James? Ou sua pergunta é escrita? Pronto, pode falar. Pronto. Queria agradecer a Alexandre, Glória, por proporcionar esse espaço. Então, Alexandre, vou tentar enrolar pouco. Cara, a minha experiência com o picho é da adolescência, né? A gente tinha aquela galera do Bom Jardim, que é uma periferia aqui de Fortaleza, a gente se organizava ali, era a época dos baile funks aqui em Fortaleza e tal, e uma coisa que acontecia naquele tempo, e me chama a atenção, ainda hoje acompanho aqui acolá, cruzo com um dos meninos na rua e tal. Cara, o picho é uma atividade que tem menino pobre, periférico, e tem também o filhos bacana. É uma prática transgressora? É. Feita por esses dois lados da cidade, né? Na hora da repressão no aparelho, o modo como essa repressão acontece, ela é diferente dependendo da cor do menino e de onde o menino é. Mas eu queria ver e queria perguntar na sua experiência, como é que se você conseguiu identificar ou relacionar essa atração
pela identidade, né? É quase uma construção identitária, é uma construção, é um posicionamento, é uma disputa também do território. E dentro desse aspecto, eu queria só compartilhar com você uma situação. Aqui em Fortaleza tem um bairro chamado PC. Então, agora as facções vão lá e picham, né? Ah, aqui é 3 letras, aqui é 2 letras, aqui é 4 letras e tal. E eu comecei a catalogar ali no PC umas ruas que a polícia vai lá, ela rasura o picho da facção e ela coloca o picho dela. PMCE. E eu fiquei olhando aqui, eu tirei umas fotos e tal, mas mapeei nesse bairro, como é um bairro pequeno, um território pequeno, consegui mapear onde é que estão, né? Então, eu queria que você analisasse essas duas coisas, como é que esse chamado, né, para essa disputa da cidade, essa disputa territorial e essa afirmação acontece nessas duas juventudes tão distintas e esse comportamento da polícia do Ceará de se comportar como uma facção e uma pichadora, transgressora também, uma prática transgressora da institucionalidade, né? Então, eu queria que você analisasse sobre isso. É isso. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Glória. Um abraço. Obrigado, Jameson. Agora o Alexandre pode, né, Alexandre? Nós temos, gente, eu vou explicar que nós temos mais uns 20 minutos de live só. E aí, assim, nós temos escrito agora, além do Jameson, Eloenes, a Camila Messiani, a gente poderia terminar agora nessa fala do Alexandre as inscrições, tá bom? Senão fica, né, fica muito longo. Tá, joia. Jameson, também obrigado aí pela contribuição. Vou ver se eu consigo, de alguma forma, responder. Também não sei se eu consigo, porque eu acho que você traz questões aí que são muito particulares do picho em Fortaleza, né? Porque, pensando tanto da constituição do picho quanto desse momento atual, né, da disputa de facções, enfim. E aí é muito interessante essa relação com a questão da criminalidade e do modo como os territórios se configuram, né? Em São Paulo, a gente tem a hegemonia de uma facção e que não disputa território. Então, é muito curioso pensar... Disputa sim. Mas não no sentido de que tem o Comando Vermelho disputando com... Tem outras disputas, né, John? E aí... Uma bicha pichar no lugar onde um determinado grupo pichar, uma bicha não pode não, querido. Ah, sim, entre os grupos, sim. Análises muito generalizadas e não levam em consideração as outras especificidades. O que a gente passa por aqui, não. Eu fico triste, desculpa até atrapalhar, porque eu não consigo concordar com isso, porque você está falando algo que não acontece. Mas eu estou falando da relação com as facções do crime, nesse caso, Jonathan. Mas está dentro. Está dentro. Sim. Jonathan, vamos deixar ele, assim, a gente já percebeu a posição mesmo, a gente até... Desculpa, é verdade. Desculpa mesmo. Perdão, é que eu me exaltei. Beijo. Não, porque aí o que eu estava dizendo é, na verdade, só para retomar, por exemplo, não tem como teve a disputa de facções que a gente teve em Fortaleza, a gente tem a hegemonia do PCC em São Paulo. Esse é o ponto. Isso não quer dizer que isso não gere outros conflitos, né? E, ao longo da trajetória, primeiro que eu acho assim, há também jovens de classe média no picho, mas há uma hegemonia também dos jovens da periferia. Então, há quase uma afirmação da periferia em que o jovem de classe média ele tem que ficar mais, no caso do contexto paulistano, mais na dele, né? Ele não pode revelar tantas classes, porque tem quase como uma inversão de classe. E aí, eu acho que a disputa territorial ela se dá por uma disputa simbólica, né? As disputas em São Paulo são muito mais simbólicas do que a defesa de um bairro especificamente. Então, é isso. Se eu não concordo com a prática do outro, um pouco, aí vai nesse sentido, até que o John falou, ou seja, a disputa com as bichas, ou a disputa com um grupo com o qual eu tenho uma rivalidade. Então, aqui não vai tanto na defesa de um território. Né? Então, o sentido do conflito ele vai mais no sentido dessa disputa simbólica
que acontece entre os diferentes grupos. Eu acho que talvez tenha uma diferenciação aí em relação às cidades, que é essa dimensão territorial, da marcação territorial que se estabelece. Obrigada, Alexandre. Agora eu vou fazer a pergunta da Camila Holanda. Alexandre, fale mais sobre a questão das gerações da análise, que você faz ou fará acompanhando seus narradores desde a época de sua pesquisa de mestrado. Sigo pelo mesmo caminho, pois hoje faço uma pesquisa com os filhos das jovens viúvas da violência, que está me levando novamente a pesquisar as trajetórias das jovens viúvas, uma travessia geracional. Então, ela quer saber um pouco mais da questão das gerações da análise, né? Se você acabou acompanhando esses primeiros pichadores que você entrevistou, enfim. Então, Camila, isso é algo para o qual eu estou me voltando agora, que é pensar esses jovens com os quais eu estive no começo dos anos 2000, agora, e tentar entender essa trajetória, né? Então, de repente, como é que eu penso quem está agora com 40, 45 anos e começou lá com 18, e aí tem uma questão interessante de como que essas práticas juvenis, elas viram repertórios de marcação de uma juventude. Então, em alguma maneira, voltar a pichar é voltar a exercer uma certa juvenilidade, um certo um estilo juvenil por meio dessa prática. Então, é algo que eu estou começando agora e que eu quero tentar aprofundar, de olhar para como que essas múltiplas gerações de dentro do picho se articulam e como é que dá essa relação entre os mais velhos e os mais novos, e essas novas questões que são trazidas pelos mais novos também. Então, um pouco por aí que eu quero investir. Obrigada. Camila, quer falar alguma coisa, Camila? Não? Obrigada, Alexandre. E aí nós temos agora o Eloines, que está aqui com a gente desde o começo das nossas lives, Eloines. A gente super agradece. Você tem sido bem uma figura que tem dado um oxigênio, né? Tem participado, inclusive, do grupo do WhatsApp, muito grata. Então, agora a palavra é sua. Ok, boa noite, todos me ouvindo? Tudo ok? Conseguem me ouvir? Sim, todos ouvindo. Na verdade, meu trabalho com o picho vem desde o mestrado, no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A minha amiga, colega de grupo, na época, a Marta Campos de Quadro também está aqui na sala, então a gente vai se encontrando aí nos grupos sobre juventude, que nós tínhamos na época, um grupo que infelizmente hoje ele não existe mais, mas ele está em vias de voltar. A minha pesquisa foi só para ambientar vocês do tempo, minha pesquisa foi com os grafiteiros e pichadores no mestrado, né, de Porto Alegre, regiões, e no doutorado, enfim, como eu já falei em outros encontros, aí eu desviei um pouquinho o tema, eu fui para a questão da cidade à noite. Então, já queria agradecer que esses encontros, a potência desses encontros são incríveis, né? Eu fico esperando, ávido, assim, por toda quarta-feira. E Alexandre, um prazer te conhecer. Eu tive contato com o teu texto ainda no mestrado, claro. Numa coletânea, no livro organizado Jovens na Metrópole, né? Ali eu tive contato com alguém que naquela época estava pesquisando pichações, que eu conhecia, claro, né? A professora Glória já trabalhava também, mas aí eu tive contato com o teu texto e fui desenvolvendo a minha pesquisa ali. Para ser um pouco mais rápido, porque tem mais pessoas inscritas, algumas coisas importante para mim, é gratificante para mim ver que algumas coisas nós convergimos, né, em alguns pensamentos na pichação. Claro que eu não pesquisei somente os pichadores, mas naquela época em Porto Alegre também me direcionei com alguns grupos de grafiteiros, mas quando a professora fala também o picho como um ato político, né, eu lembro que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, já faz mais de 10 anos, eu lembro que um capítulo dela eu dediquei à pichação como resistência, né, mas nesse sentido micropolítico, né, uma resistência mais contemporânea, uma resistência mais diluída, onde tu ainda não tem, tu não consegue mais ver o alvo dessa resistência, né? O ato de pichar
de colocar o nome para a rua, não é tanto contra um sistema específico, mas o ato do menino sair do seu bairro e mapear a cidade através do picho, isso é uma forma de resistência, uma autoafirmação. Quem não consegue se colocar como nenhuma outra voz, nenhuma outra arte, ele conseguir grafitar a cidade. Então os meninos me falavam isso, e quando eu acompanhei eles, eu até coloquei um vídeo caseiro, experimental, independente que eu fiz, eu coloquei no grupo de WhatsApp, um vídeo que eu fiz para o final da minha dissertação. Então essa questão da resistência me deixou bastante contente de ver que a gente converge nessas coisas como o picho como um ato político, né? E cada vez mais a gente está vendo isso, né? E também, assim, minhas questões são bem breves, desde que eu fiquei, que colocaram ali no grupo que o Alexandre ia participar, como a gente já vem pesquisando pichações, claro, o Alexandre há mais tempo, né? A pichação, eu vejo que ainda não sei, eu posso estar equivocado nesse sentido, mas é uma das poucas coisas que o sistema, vamos dizer assim, usar um termo antigo, um termo marxista, o sistema capitalista, o sistema liberal, uma das poucas coisas que o sistema não conseguiu capturar ainda. A pichação, por ela, como a professora disse, não vou ganhar porra nenhuma fazendo isso aí, porque se tu pensar, até o tráfico já foi capturado pela mídia, pela TV, pelos filmes, os fanzines foram capturados, né? Mas o picho não, o picho ele resiste de uma forma que quando tu consegue capturar o picho vai lá e se descaptura, né? Já tentaram fazer marcas com letra de picho, camiseta, boné, mas aí ele vai lá e se deixa descapturar. Então, a partir dessa minha pergunta, eu queria saber, a gente não pode trabalhar com achismo em ciência, né, nem fazer futurologia, mas como é que tu vê assim o futuro da pichação, assim, né? Para finalizar, então, muito interessante as questões que o Jonathan trouxe aí, esse direito à cidade, como ele fala, esse direito à cidade não existe para o jovem de periferia, né? Eu acredito que o direito à cidade só existe para o jovem de elite. E aí eu fiquei pensando, eu não tenho conhecimento de grupos de juventude que pesquisam o jovem da elite, né? Aí eu já vou sair fora da pichação totalmente, que pesquisa esse jovem de classe média alta, filhos de juventude milionária. Não sei se é necessário, né? Porque ele está na mídia, né? Mas então, essa minha última questão só foi mais uma divagação. Então estou muito contente com todos os encontros, especialmente com esse. Então, era essa questão aí. Tem mais uma questão aqui, só para finalizar, a questão do território, né? Em Porto Alegre tem a pichação no centro de Porto Alegre, ela diminuiu por causa da Guarda Municipal, claro que é um centro menor do que São Paulo, né? E ela, quando Porto Alegre fez uma articulação com os taxistas, que os taxistas poderiam denunciar para a polícia, diminuiu muito. E também a câmera de vigilância, que parece um detalhezinho, mas às vezes até cheguei a ensaiar algum escrito, né, que é o ponto cego do sistema, quando o pichador ele consegue desviar da câmera de vigilância, que está na rua, aquela câmera que fica pública, assim, ele consegue estar no ponto cego do sistema. Então, muito obrigado pela participação e agradeço mais uma vez belíssimos encontros. Então, Alexandre, obrigada, Heloísa, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Tá joia, Heloísa, obrigado. Não sei também se eu vou conseguir responder, mas vamos lá. Eu gosto bastante dessa ideia da dificuldade de captura, né, do picho. Eu acho que é isso mesmo, de uma máquina de guerra no sentido deleuziano mesmo, né, de se tenta capturar, às vezes até se ensaia, né, de que, olha, vou fingir que eu deixo capturar por você, porque eu preciso levar alguma vantagem, e eu faço e construo em outro ponto, né? Então, acho que tem uma coisa interessante aí, que eu acho que justamente por ser uma máquina de guerra e ser difícil de capturar, é que é difícil prever o futuro, né? Eu acho que tem todas as transformações que estão acontecendo e da perspectiva geracional, eu acho que tem tem uma dimensão de como é que essas novas gerações vão tocar. Acho que o Jonathan trouxe aí algumas questões para a gente pensar, por exemplo, como são as bichas agora pichando, quais são as questões que elas trazem agora para pensar esse direito à cidade de outras perspectivas. Então, acho que tem todas essas outras, digamos, linhas de fuga pelo qual
essa prática pode se desenvolvendo. Mas eu acho que... De fuga não, amor, é de resistência, não é de fuga, não. Entendi. Não, isso... Mas a heteronormatividade faz fuga para se esconder no armário. Mas as bichas, não, as bichas só querem conquistar o seu espaço porque a gente já foi muito escutado pelos outros e hoje a gente produz arte. Nós estamos aqui. Por que estão falando sobre nós ainda, sendo que nós estamos aqui? Dentro dos órgãos de fomento, dentro dos BA... Desculpa, mas de novo tu atropelou o pobre velho Alexandre Pereira de novo, estava falando, criatura. Não, Deixa... Desculpa. Eu sei que tu fica doidinho para falar, eu também fico. Tu soubesse... Obrigado, Glória. Desculpa. Todo mundo que está aqui. Desculpa todo mundo que está aqui. Beijo. Não, só para retomar, então. Então, acho difícil prever, mas acho que a principal, talvez, Elaine, seja essa dificuldade de captura, né? Acho que talvez isso se permaneça. De capturar, vai seguir para um outro lugar. Sobre a divagação, acho que é boa a provocação que você faz, né? Acho que talvez a gente precise estudar também a classe média alta, né? E como é que a gente fala sobre a experiência de vida dessa juventude da classe média alta, que efetivamente é quem tem o direito à cidade, quem tem o direito de usufruir da cidade. Acho que esse é um ponto fundamental que você traz. Tá vendo, amiga? A gente agora seria o Messiane, a pessoa, e depois o Carlos, a gente encerra, tá bom? Porque a gente tem 1h40. Então, Messiane, tá aí, Messiane? Sim, sim. Pronto, pode falar, Messiane. Sim, oi, boa tarde. Eu gostei muito das questões críticas pontuadas em relação à questão dos crimes ambientais, né? Faz refletir os interesses e relações que geram as políticas e a elaboração dessas leis que determinam e julgam o que vem a ser um crime ambiental e nos leva a pensar em outras questões de formulação de políticas na cidade. Mas o artigo ele me trouxe também outras inquietações na introdução, porque o conhecimento que eu tenho em relação à pichação ele é bem inicial. Eu tenho mais os questionamentos de observar os desenhos, de pensar de onde são, né? Eu já tive contato com algumas pessoas que picham, mas não para fazer tantas perguntas. Então, o artigo ele traz na introdução um pouco dessa questão da pichação escrita com o X, como sendo uma forma de se diferenciar, algo interno do grupo. Eu queria entender como surgiu essa ideia, essa forma de se diferenciar a partir da mudança na escrita. E eu também possuo algumas curiosidades nessa relação entre a pichação e o grafite, né? Eu sempre percebo, tanto na mídia como a partir das políticas públicas para a juventude, o grafite tratado de uma forma mais bonita, mais aceitável do que a pichação. E até mesmo no texto a gente percebe, né, as posições de cada gestão de São Paulo diante do grafite e da pichação. E é perceptível que o grafite ele é trago como arte mais aceitável, com uma certa forma de superioridade. Então, eu queria saber se existe, né, entre os jovens da pichação e o grafite alguma forma de conflito, ou se já existiu, né, como é que é essa questão dessa relação hoje, porque eu percebo aqui em Fortaleza que há um certo respeito na questão de não pichar onde já há, na parede que já há uma arte que tem grafite. Eu não sei se existe esse respeito também do grafite para com a pichação. E eu queria saber como surgiu isso no país. Eu ainda não li nada sobre como surgiu essa questão do respeito entre os dois, se ainda há essa relação de superioridade ou a igualdade, né, se já teve algum conflito. A minha dúvida vai mais em relação a compreender essa relação e o porquê do grafite ser um pouco bem mais visto do que a pichação, principalmente na questão das políticas públicas para a juventude. É isso. Tá bom, Messiane, obrigado. Vou tentar também responder. Primeiro, o picho com X é o modo como os próprios atores denominam e, de certa maneira, diferencia do que seria eu, por exemplo, que não faço parte da prática, pichar uma frase no muro, né, dizendo, sei lá, uma frase de amor. Isso seria pichação com CH. O picho com X é justamente a prática feita dentro desse contexto de atuação desses jovens, né? Então, está dentro desse contexto ali de disputa e dentro desse contexto estético, acho que a Glória falou isso no começo, de uma reconstituição dessas letras, né? Então, aí tem esse outro processo. Então, eu me valho do que eles me disseram sobre como eles definem, né, a questão do picho. Por isso, a ideia do picho com X, e acho que traz essa diferenciação também estética.
na relação com o grafite, é muito interessante pensar essa relação de aproximação e distanciamento e em que medida o grafite, você diz, né, esse respeito, se ele é mútuo ou não, eu acho que o quanto há distinção, sim, sobre picho e grafite, mas o quanto essa distinção ela é amplificada e exagerada por quem está de fora, justamente por conta de uma aceitação maior do grafite esteticamente do que em relação ao picho, né? O picho, ele, esteticamente, ele provoca mais, ele é mais difícil de ser assimilado, porque ele é mais difícil de ser entendido, né? As letras estilizadas, enfim. Então, tem aí um conflito que é estético, mas de significados também, né? Então, como é que eu consigo assimilar mais o grafite como algo bonito, belo, enfim, e o picho como algo feio, transgressor? Então, acho que nessa tensão é que se começa a produzir a distinção entre os dois. Mas, claro que, na prática, essas coisas são entrelaçadas. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, teve oficinas de grafite para ensinar, para converter pichadores em grafiteiros, e muitos começaram a pichar por causa dessas oficinas, porque, por meio do contato com o grafite, chegaram ao picho, né? Então, tem essas relações, elas são paradoxais, né? Elas não dão num único sentido, elas vão se dando em múltiplos sentidos, mas efetivamente é muito complexo mesmo. A grande questão, e aí volta um pouco para o que o Eloênio falou dessa dimensão da captura, é que o Estado está tentando capturar essas práticas o tempo todo, e tem usado o que ele considera como algo mais palatável, como uma possibilidade de captura, né? Que aí o grafite vira. Mas acho que tem essa relação de mão dupla entre essas duas práticas, sim. E a lei também tem aquela questão do X, né, do extremo, né? Lembra que o Carevati trabalha a ideia do X, do extremo, né? Malcolm X, né? Você tem o X do extremo, e eu acho que a gente consegue perceber logo, eu vou brincar aqui com uma denominação, né? Um pesquisador pelego, quando ele mesmo usa picho com CH, né? Quando ele não entendeu que essa é a alternativa, né? Que ele vai estar atrás da língua, da escrita da língua, mas não está percebendo essa intensidade desse picho com X, né? Então, agora nós temos o Carlos é meu orientando e foi um dos pichadores mais lendários da cidade de Fortaleza, é o antigão, e hoje é o nosso aluno de mestrado e me orientando com toda a honra. Pronto, boa noite, estão me ouvindo? Está ouvindo? Alô? Sim, sim. Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Bom, a Glória já me apresentou, né? Estou iniciando o mestrado e sou um dos precursores da pichação em Fortaleza no final dos anos 80. Bom, a minha fala, Alexandre, é mais para elogiar o seu texto. Eu achei super rico e traz várias dimensões, a questão do meio ambiente e do necrobiologia, cultural e o afastamento social das pessoas e da sociedade, e isso tudo encaixando o picho, né, como referência e como posicionamento. E aí depois a Glória falou sobre a questão da política, que aí eu já traz um pouco do meu objeto, que é trabalhar realmente o pichador como posicionamento político, de libertação, de tomada de poder, né, dentro da sociedade. E observo, tinha várias coisas que eu gostaria de falar, são muitas, né, mas vou me resumir aqui. No teu texto, a questão da escrita, eu achei muito legal quando tu associa a própria geografia da cidade. Aqui nós tivemos também, de certa forma, uma disputa na escrita no final dos anos 80, que, iniciando a pichação em Fortaleza, foi a escrita paulista, da Escola Paulista de Pichação, e com o advento de um pichador carioca, que fundou uma gangue das da madrugada, que
ganhou muita força por disputas nas paredes, acabou que se disseminou a letra carioca no decorrer da história da pichação cearense. Eu acho super curioso essa parte. E quanto ao meus estudos, eu vinha tentando escrever alguma coisa, mas por conta da pandemia e afastamento presencial de fala com os pichadores, eu acabei deixando um pouco de lado e comecei a desenvolver um texto observando os grupos de WhatsApp. E queria dividir aqui a ideia a experiência com vocês, porque antes eu só observava, mesmo conhecendo a longa data dos pichadores, mas eu agora, enquanto pesquisador, estava observando os novos pichadores na sua prática nas madrugadas. Então, na fala só sobre a prática da pichação. E ao começar a escrever sobre os grupos de WhatsApp, eu comecei a perceber eles ao acordar, né, no dia a dia, nas madrugadas. São grupos que funcionam 24 horas por dia, né, porque de madrugada eles estão pichando, estão postando como foi a prática deles durante a pandemia. E trazendo também um pouco o debate do Jonathan, as grandes de pichação em Fortaleza têm homossexuais, não há nenhuma rivalidade, é curioso isso, e há muito machismo, inclusive uma gangue, a mais antiga, essa Rebeldes da Madrugada, ela é cheia de tradições. Por exemplo, Rebeldes da Madrugada se escreve, tem 19 letras, então só pode ter 19 integrantes. Ela nunca aceitou uma mulher como integrante da gangue. Ela tem um toque de mão especial. Ela tem uma língua dos pichadores, que é falar a sílaba de trás para frente. Uma série de características, né, que outras não têm. As outras têm outras características. E aí eu comecei a analisar e escrever sobre um grupo de WhatsApp dessa gangue e de outra, que é os 80, 90, que é o pessoal já da minha geração, né, de 40 anos e tal. Então, são muitas coisas e, bom, eu quis mais elogiar porque me trouxe muitos pensamentos, muitas curiosidades do teu texto e achei muito rico, cheio de categorias, né, cheio de teóricos, trazendo diferentes categorias que eu não havia pensado a respeito. É isso. Ale, foi mais um comentário? Você quer falar alguma coisa? Eu agradecer. É interessante essa coisa de pensar os grupos de WhatsApp nesse momento e a participação tanto na pandemia quanto nas redes sociais, né? Eu acho que essa é uma questão importante nesse momento, né? Como é que a gente olha os desdobramentos nesse momento e como é que esses grupos... E muitos estão na rua, de fato, né? Estão na rua mesmo nesse período, pelo menos aqui em São Paulo tenho visto bastante gente na rua aí, articulando, enfim. Depois eu até quero ver a pesquisa, Carlos, aí como é que a coisa tem se encaminhado, e gostei também quando você fala da sua geração, né? Né, Ale? Você vai estar na banca, quem sabe, né? Mas vai demorar. Mas antes de você terminar, deixa eu estava lendo o teu texto e eu botei assim do lado, grande Ale. E eu gostaria de... Porque eu acho que isso é tudo que a gente precisa para uma prática acadêmica hoje implicada cada vez mais. Eu insisto muito nisso, né? Uma prática acadêmica com o corpo dentro, né? Uma prática acadêmica que a gente tenha essa perspectiva, vamos dizer assim, da nossa atuação como eco. Como eco que eu digo que vá-se embora, que não fique só entre a gente sendo citado, mas que nós tivemos uma experiência, eu, Camila Holanda, e vai ser a última live desse encontro, que é uma pesquisa sobre geração, chamada geração nem, que a gente não concorda com esse termo, que nem estuda, nem trabalha, nem quer estudar, nem trabalhar, que é um estigma. Fizemos uma pesquisa aqui, que a gente chamou Geração N, essa pesquisa foi apropriada no sentido melhor do termo, né? Se transformou num seriado chamado La Casa dos Vetim, de acesso enorme na internet, se transformou num texto que a gente fez para a revista Estudos Avançados, se transformou, então, está lá sendo discutido pelos jovens. É isso que a gente fala, né, Camila? É que a gente possa fazer
que a nossa pesquisa ela tem a ECA, ela chega nos mundos de vida. E aí, assim, o que é o grande alê, tá? Para terminar. A pichação é sempre acusada de enfeiar e mesmo vandalizar a cidade. No entanto, o que se tentou demonstrar aqui é que, na verdade, em São Paulo, os pichadores já atuam numa cidade vandalizada, pelas grandes estratégias de um urbanismo industrializado, financiarizado, colonizado, a priorizar as coisas do capital em detrimento da vida. Grande alê. Eu acho que é essa academia, é a ciência, que é a ciência, né, como diz o próprio Tim, né, nos emareados, entrançado nos emareados na teia vital, né, nas teias da vida, né, não é fazendo algo separado do mundo, né. Então, eu quero agradecer a toda a gente que está aqui, né, e que tem vindo, e que a gente chegou hoje também, e penso que agradecer a você, Alexandre, porque foi muito rico revisitar teus escritos. Eu fui ler muita coisa, reler muita coisa que você tinha escrito, coisas que eu não tinha lido ainda, e para mim foi muito rico também. Eu te agradeço pessoalmente, te agradeço pelo Laboratório das Artes das Juventudes, pela UFC, pelo nosso programa de pós-graduação, porque essa é uma live do nosso programa de pós-graduação em Sociologia. Agradeço até a perspectiva que a gente chama Desconversando, até para o Jonathan saber também. A gente chama Desconversando porque a gente não quer sempre saber só de sintonia. A dissonância faz parte da conversa, porque é isso que o mundo nos pede hoje, né? Que a gente acolha a dissonância. Muito obrigada, Lê. Obrigada a vocês, a todas e todos. E até a próxima live, que é, se eu não me engano, com a Paula Guerra. O João Bittencourt e a Paula Guerra, não tenho certeza, mas acho que é isso. Paula Guerra, professora lá, nossa coordenadora do Todas as Artes da Universidade do Porto. Obrigada, e é isso. Tá, joia. Obrigado, pessoal. Obrigado pela Alexandre. Você fica mais um pouquinho depois no fim?